notícia, esporte, música. O rádio indo onde você está. Até no YouTube. Começa agora. Turma do Rádio. Turma do Rádio. Como sempre, diretamente dos estúdios da Escola de Rádio no Rio de Janeiro, iniciamos mais um programa da Turma do Rádio. Turma do Rádio. Esta semana, temos datas que precisam tocar profundamente nossas mentes e corações. Dia Internacional da Tolerância. Dia da Criatividade. Dia Mundial da Prevenção à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. Dia Internacional do Homem. Dia da Bandeira. Dia Nacional da Consciência Negra e Dia Mundial dos Direitos da Criança. Que cada uma dessas datas nos faça refletir e repensar nossos conceitos. Não dá mais para aceitar violência de forma alguma, muito menos dentro de casa e contra crianças e adolescentes. Tão inaceitável é também o preconceito, seja ele de cor, raça, religião ou qualquer outro. As comemorações existem para isso, para que possamos nos reeducar e pensar num mundo melhor. Boa semana para todos, é o que deseja a Turma do Rádio. Turma do Rádio. É hora dele, o próprio Coelho Lima na Turma do Rádio. Diga, Coelhão. Alô, alô, grande Chico Barbosa, gente finíssima, tá sempre com a gente aqui na Turma do Rádio. Barbosa, Oi. O assunto é triste. Você veja bem, todo mundo pede pena de morte no Brasil. Já teve pena de morte no Brasil e não adiantou coisa nenhuma. Agora, como é que você pode imaginar essas prisões, Barbosa, que existem por aí? O cara não come direito, não tem trabalho dentro da prisão, fica ali pensando a quem é que vai assaltar quando sair. Quando não chega lá, um habeas corpus Cristo que algum advogado arrumou, tira o cara de lá. A verdade é essa, sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente tem que pensar, em realidade, é como melhorar esse esquema que todo mundo ganha dinheiro, que todo mundo lava a jega, como se diz lá na Bahia, e o preso, coitado, quando sai de lá, não sai absolutamente para se ressocializar. Ele sai com mais raiva, com mais gana de assaltar, de roubar, e quem tem que sofrer com isso não é o vagabundo que meteu ele lá dentro, não. A polícia não tem como fazer nada, não tem mesmo. De 90 e tantos casos que acontecem, 5, 6, 7 no máximo são resolvidos. Gente, Barbosa, Oi. Não é brincadeira não, meu irmão. Nós estamos urdidos, eu falei urdidos e mal pagos. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Todos passamos por momentos difíceis, momentos em que precisamos ouvir palavras de sabedoria. É exatamente o que faz a conselheira da Turma do Rádio, Glória Brito. Você conhece muita gente chata? Eu hoje quero falar dos chatos. Mas não é daqueles chatinhos que têm manias como segurar no seu braço enquanto falam, ou então aqueles que espanam no seu ombro, sabe assim? Espantando uma caspa imaginária. Também não quero falar daqueles que alugam seus ouvidos com histórias intermináveis, com temas que só a eles interessam. Não, nada disso. Eu quero falar de chatos de verdade. Pessoas com raciocínio plano, chato. Nada pior do que viver uma vida limitada, não é? Infeliz, egocentrada, seja por covardia ou por neurose. Pior do que isso é impor aos outros as suas vontades e opiniões reacionárias, doentias, sem deixar nenhum espacinho de afeto para quem os cercam. No passado, acreditava-se que a Terra era plana, que se você caminhasse em direção ao horizonte, cairia no fundo de um abismo interminável. Assim é o chato.
um abismo de ignorância, um poço sem fundo de egoísmo e preconceito. Alguém que se recusa a criar novos cenários, abrir espaço para a solidariedade, o diálogo, para enxergar as necessidades do outro e apoiá-lo nas horas mais incertas. O chato é assim. Prefere contaminar os outros com as suas dores ou convicções do que aliviar o sofrimento do próximo, ou então abrir a mente e os ouvidos para o novo. É que fica mais fácil justificar a sua existência medíocre. Chata. Olha, gente, eu tenho bons motivos para escrever esse desabafo, hein? Eu sei também que vocês identificarão os chatos que vivem aí à sua volta. Agora eu só espero mesmo que se livrem deles o quanto antes. Sim, porque o destino do chato é o ostracismo, a solidão total. Chatos? Tô fora. Turma do Rádio. A crise é cada vez mais profunda em todo o país e o estado do Rio parece ter chegado ao fundo do poço. Ricardo Alexandre. Pois é, Barbosa, o Brasil e o Rio de Janeiro não sabem como sair do fundo do poço. O governo do estado do Rio lançou sobre a população o ônus da crise. Propõe reduzir salários, aumento de impostos, adiamento de reajustes salariais, fim de programas sociais e outros que são considerados inconstitucionais. A questão ainda vai ser muito debatida. Inclusive, a proposta que reduz o salário dos servidores foi até já vetada pela Justiça. Mas isso ainda vai rolar muito até o fim do ano, quando o governo espera aprovar tudo que ele está propondo. Ou seja, com isso tudo aí, vão subir os custos do telefone, gasolina, luz, fumo, bebidas. O chamado pacote de maldades só não toca em pontos cruciais para vencer a crise, que são geração de novas receitas e combate à corrupção. É preciso tornar o Rio menos dependente do petróleo e explorar a sua vocação turística. É preciso estimular a economia, atrair empresas para o estado e assim gerar o crescimento da receita tributária e a abertura de novos empregos. O que está faltando ao estado, Barbosa, é uma coisa fundamental: competência. Turma do Rádio. O cinema é uma das grandes paixões da humanidade. Há filmes inesquecíveis que acabam deixando para sempre temas musicais que embalam muitas gerações. A Turma do Rádio traz para você o baú do Jimmy Hall para relembrar momentos especiais. Jimmy Hall. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Bom, Barbosinha, meu querido, um abraço grande pra você. Oi, gente, juntos em mais um programa da nossa Turma do Rádio, né? Quero agradecer imensamente a todos vocês que colocam suas mensagens, dando os cliques, os likes, os oks e tudo mais através do YouTube, através da nossa página no Facebook, também no nosso ouvinte, @turmadoradio.com. A você, muito obrigado, meu querido Barbosinha, nossa gente amada e amiga aqui da Turma do Rádio. Bom, vamos falar de cinema, com certeza, né? Cinema que sempre está no nosso coração, na nossa lembrança. E hoje, filmaço, hein? Filme A Força do Destino, um filme americano do ano de 1982, que traz no elenco Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett Jr., David Keith. A história é um pouco simples, né? Conta a história do Zack Maio, que quando garoto viveu nas Filipinas e volta para Washington para se tornar um oficial da Marinha Americana. E aí rola aquele clima todo. Tem que passar por um curso preparatório, né? Clima pesado, né? Ordem unida, aquelas coisas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né? A vida militar mais dura. E nesse meio, uma trama de amor. A trilha sonora desse filme, especialíssima, melhor canção, Up Where We Belong, a voz de Joey Cocker e Jennifer Warnes, marcou para sempre a nossa lembrança. Quem nos ouve e aqui pelo YouTube vai ficar só com gostinho. Quem tá na rádio vai ouvir a música inteira para matar saudades, tema do filme A Força do Destino, Up Where We Belong, Joey Cocker e Jennifer Warnes. Vamos ouvir. Up where we belong.
gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Para nossa alegria, cada vez mais amigos nos acompanham e se juntam à turma do rádio. Gente que ouve, opina, critica, sugere. Você também pode mandar seu recado através do e-mail ouvinte@turmadoradio.com. E se você tem interesse em retransmitir nosso programa, entre em contato conosco. Turma do Rádio. Causos do Esporte, com Sérgio Américo. Barbosa, é sempre importante participar da Turma do Rádio falando casos engraçados, folclóricos, lendários, envolvendo os bastidores do rádio e também do futebol. Hoje eu vou falar sobre um importante jogo que aconteceu em 1995 no Maracanã, clássico Flamengo e Botafogo. Seu Botafogo enfrentou o Flamengo na decisão da Taça Guanabara daquele ano. E eu escolhi essa história porque na véspera desse importante jogo, que decidia o primeiro turno do Campeonato Carioca de 95, eu estava em Niterói, no estádio Caio Martins, cobrindo o último treinamento do Botafogo antes do clássico. E o Túlio Maravilha, todo mundo se lembra dele, marqueteiro, midiático, um jogador que sempre dava entrevistas polêmicas, engraçadas, não tinha papas na língua, gostava de promover os clássicos e não foi diferente em relação a esse Flamengo e Botafogo de 1995. E um detalhe interessante, Romário era o grande artilheiro do Flamengo para a partida e Túlio Maravilha do Botafogo. E naquela ocasião, nos momentos que antecediam o clássico Flamengo e Botafogo, o Romário estava triste, porque havia se separado da Mônica Santoro, a primeira esposa dele. E inclusive, coincidência ou não, o Romário iria enfrentar o Flamengo no clássico, como de fato aconteceu, com uma proteção no cotovelo esquerdo, porque ele havia se contundido em um treinamento do Flamengo. Aí, eu conversando com o Túlio, lembrei ao Túlio essa situação. E aí, Túlio, o Romário vai jogar a partida de amanhã com uma proteção no cotovelo esquerdo. Ele está contundido no local. E aí o Túlio não perdoou, né? Ele me deu a entrevista dizendo o seguinte: amanhã vai dar Túlio Maravilha. O Romário vai ficar com dor de cotovelo antes, durante e depois da partida. E aí foi até uma provocação em relação ao Romário, porque ele havia se separado. Então o Túlio, muito malandro, esperto para promover o jogo, ele acabou fazendo essa comparação. Dor de cotovelo do Romário por causa da contusão e a separação com a Mônica Santoro. Só que o tiro acabou saindo pela culatra, né? Porque o Romário teve uma grande atuação. O Flamengo venceu o Botafogo pelo placar de 3-2. O gol da vitória rubro-negra marcado por Romário. E o Túlio ainda acabou expulso durante a partida. Mas é uma história interessante que envolveu esse clássico de 95, com o Flamengo sendo campeão da Taça Guanabara, Barbosa. Turma do Rádio. Foi-se o tempo em que o cidadão poderia contar com a justiça. Hoje, a demora no atendimento torna a justiça injusta. Ricardo Alexandre. Barbosa, meu amigo, o que acontece com a nossa justiça, hein? São muitas as reclamações pela demora no julgamento de ações que deveriam ter a máxima urgência. Questões trabalhistas, por exemplo, que envolvem o não pagamento de salários, estão tendo audiências marcadas para o segundo semestre do ano que vem. São verbas de alimentação que, segundo a lei, têm que ter prioridade. Nesse período de espera e suplício, como ficam as famílias desses trabalhadores? Como alimentar, dar moradia e suprir as necessidades de cada família? Se não adianta recorrer à justiça, a quem vamos apelar, hein? Dá saudade do tempo em que a justiça tardava, mas não falhava. Hoje, a justiça tarda e falha. Turma do Rádio. Barbosa, vou aproveitar aqui a ocasião e mandar um abraço para aqueles ouvintes que a gente tem e que nos seguem. Temos que agradecer a todos eles. É evidente que a gente não pode falar de todos, então vamos falar de alguns e vamos aos poucos citando o nome de todo mundo. Hugo Oliveira, a Tânia Gomes, lá de Portugal, uma jovem que está sempre acompanhando a gente. Denise Teles, da Barra da Tijuca. Ana Viana, também da Barra da Tijuca. Sônia Cácavo, do Engenho Novo. Edilamar Ferreira e o marido, Antônio Gil Ferreira, do Bloco dos Músicos no Engenho da Rainha. Áurea Ferreira, de Campo Grande. Hélio Eugênio da Silva. Silvia Maria Oliveira. Júlia Maria Rufino, Rogério Santos, Edinho Lava Jato, Felipe Carvalho da Tijuca, Maria Cristina Alvim Bispo,
Bispo, Olga Paixão, do Recreio dos Bandeirantes, Rodrigo Ramos e o Mário Faini, preparadores físicos, e a Lucinete Silva. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Olha eu de novo aqui, minha gente querida, juntos, seguindo com esse programa maravilhoso. Deixa eu aqui dar um abraço nesses nossos amigos, clicando na gente aqui no meu perfil do Facebook. Abraço para você, Márcia Miranda, a Valéria Cristina Lopes, a Rosânia Maria, Dimas Bindi, lá do litoral do Paraná, Martins, um abraço, Dimas, a Cida Rufino também, e aqui o Otávio de Melo, lá em Itapema, Beatriz Gabriel, a Valéria Cristina Lopes, Márcia Miranda, Márcia Braulia, Sandra Nunes, Josi Pinheiro, a Josi Elias Rodino, Olga Firmo, Kátia Ramalho Souza e mais um monte de gente amada e querida que está sempre nos prestigiando, né? Então aqui comigo o nosso querido Barbosa, o Coelho Lima, a Glória Brito, o Ricardo Alexandre, o Sérgio Américo, a toda essa gente, a Mel, a toda essa gente, essa turma maravilhosa da Turma do Rádio. Você, hoje, deve estar pensando, gente, o mundo está cada vez mais louco, né? Pois é, mas os artistas, quando se unem, eles conseguem produzir pérolas maravilhosas. Foi o que aconteceu lá nos anos 80, você deve lembrar, 80, precisamente no início dos anos 80, quando o Michael Jackson, com uma série de artistas, eles se uniram e fizeram USA for Africa, exatamente para atender a demanda da fome naquele continente, né? Eu tô falando isso e invocando, relembrando essa música para mostrar para vocês e lembrar que quando nós, seres humanos, queremos, nós podemos fazer a diferença no mundo. E é o que precisamos fazer agora. O mundo ainda com muitas guerras, com muitas discriminações. Que tal lembrarmos de USA for Africa para reavivarmos dentro de nós a nossa solidariedade? Grandes artistas em defesa do povo africano. Vamos ouvir USA for Africa. Turma do Rádio. Barbosa, nesta nossa segunda participação aqui na Turma do Rádio, contando casos interessantes do futebol, dos bastidores do rádio, eu queria falar sobre o polêmico Renato Portaluppi. Ele que, como jogador, foi campeão mundial interclubes pelo Grêmio, ganhou títulos importantes pelo Flamengo, pelo Fluminense, fez aquele gol de barriga em cima do rubro-negro, que deu o título de campeão carioca ao Fluminense em 95, Renato que jogou na Europa, e ele como técnico ainda buscando uma projeção maior. Bem, o Renato, para quem não lembra, ele jogou no Botafogo em 1992. E essa passagem do Renato pelo Botafogo acabou sendo das mais conturbadas. A verdade é que a torcida do Botafogo naquela época nunca aceitou o Renato no alvinegro por conta desse histórico dele no Flamengo. E algumas situações engraçadas aconteceram. Houve um dia em Marechal Hermes, o Botafogo treinava no estádio Mané Garrincha em Marechal Hermes, e o Renato sempre muito brincalhão, né? Então eu estava gravando a entrevista com um jogador e o Renato se aproximou. Aí eu tô gravando, conversando com... Agora não me lembro exatamente quem era, mas estava gravando a entrevista e falei pro Renato: "O que você tá aí olhando?" Aí o Renato olhou pra minha cara e disse assim: "Não, deixa eu acompanhar a sua entrevista." Aquele sotaque de gaúcho, né? Aí eu fiz uma pergunta, 2, 3, 4, fiz uma entrevista longa. Quando terminou a entrevista, o Renato pega o cabo do meu microfone que estava desplugado do gravador, ouve pra ver se ficou bom e sai correndo pro gramado. O que o Renato fez? Sem eu ver, ele desplugou o cabo do microfone do gravador só para fazer uma brincadeira. Outra do Renato. Nesse ano de 92, em janeiro, o Botafogo fez a pré-temporada em São Lourenço, Minas Gerais. O técnico era o Búfalo Gil, ex-jogador do Fluminense, até do próprio Botafogo. E aí houve um amistoso envolvendo Botafogo e a seleção de São Lourenço. E o Renato fora. Aí eu perguntei pro Gil: "Gil, cadê o Renato?" O Gil me disse: "O Renato, dores musculares, ele não vai participar do jogo treino." Aí depois eu vim descobrir, sabe o que aconteceu?
uma linda morena de olhos azuis, era repórter da televisão local e fez várias matérias com o Renato. Mas a matéria mais importante que ela fez com o Renato aconteceu no hotel que estava servindo de concentração para o Botafogo no momento que os companheiros estavam participando do amistoso com a seleção de São Lourenço. Mas o Gil foi amigo e disse que eram dores musculares. Só para encerrar, depois do primeiro jogo decisivo de 92, o Flamengo venceu o Botafogo 3-0. Praticamente esse jogo eliminou o Botafogo. E o Renato era muito amigo do centroavante gaúcho do Flamengo, saudoso, já nos deixou. E aí o Renato fez um churrasco na casa dele pro gaúcho e apareceu na televisão dando comidinha na boca do gaúcho. A torcida do Botafogo não aturou, foi à sede do Mourisco, a antiga sede do Botafogo, pedir que o Renato fosse eliminado do Botafogo. E o Emílio Pinheiro, que era o presidente, rescindiu o contrato do Renato por causa disso. Histórias do folclórico Porta-Lupe, meu amigo Barbosa. Turma do Rádio. A polícia não perdoa quem atropela as leis, mas também não é perdoada quando atropela o idioma. Ouça as frases de policiais registradas nas ocorrências que um tenente-coronel da PM reuniu no livro. Chegando ao local, encontramos a vítima caída ao solo, aparentando ter cometido um homicídio contra si mesma. Damos cobertura à ambulância conduzindo um débito mental. O condutor foi preso em flagrante por estar dirigindo em velocidade incombatível com o local. Senhor delegado, deu entrada no pronto-socorro um cidadão vítima de gargalhada. Gargalhada no peito, no rosto e nas costas. Segue anexo um gargalho de garrafa. Turma do Rádio. Esta semana, o grande entrevistado é o repórter Sérgio Américo. Com muito prazer, eu quero fazer a primeira pergunta para ele. Sérgio Américo, eu tenho o orgulho de trabalhar com você mais uma vez. Nós que trabalhamos durante tantos e tantos anos em outras emissoras, né? Uma vida inteira a gente se aturando um ao outro. Mas, ô Sérgio, eu fui muito amigo do seu pai, o Sérgio Moraes, infelizmente saudoso Sérgio Moraes, e eu gostaria de saber uma coisa. Não fosse você, filho do Sérgio Moraes, o que seria hoje o Sérgio Américo? Ricardo, primeiro, dizer da minha felicidade de mais uma vez estar aqui do seu lado na turma do rádio. E eu nunca te aturei, muito pelo contrário, a sua competência é proporcional ao seu grande talento. Você é de rádio como eu, então nosso entrosamento acontece, como diz o jogador de futebol, dentro e fora de campo, né? Ou seja, no estúdio ou fora dele. Rapaz, então, se eu não fosse filho do grande Sérgio Moraes, saudoso pai que está no céu olhando pela gente, talvez eu fosse administrador de empresas. Eu explico por quê. Papai morava em Salvador. Eu, meu pai, minha mãe, ele trabalhava em 1982 na Rádio Excelsior da Bahia, terra do nosso querido Coelho Lima, que está aqui ao nosso lado atentamente acompanhando a entrevista. E nesse período eu estava fazendo cursinho para o vestibular de julho de 1982. E eu passei no vestibular em julho de 1982 para cursar administração de empresas na Universidade Católica do Salvador. É isso mesmo, Universidade Católica do Salvador. Aí o meu pai, que tinha como sonho que eu fosse radialista como ele, me disse depois que eu passei para a Universidade Católica da Bahia: olha, Sérgio Américo, aquele jeitão dele que você conheceu, pão duro, né? Mas é por isso que eu tive uma boa educação. Eu não vou pagar essa faculdade para você, vou te arrumar um emprego para você fazer o curso de administração de empresas e eu não gastar. Qual era o emprego? Ele trabalhava na Rádio Excelsior AM e havia vinculado a Excelsior AM a Rádio Piatã FM. E ele disse para a direção da Piatã FM que eu era maravilhoso, que era um grande locutor, que eu conhecia de música, porque era uma rádio musical. Só que eu tinha 19 anos e nunca tinha trabalhado em rádio. Mas ele vendeu esse peixe para a direção da Rádio Piatã FM. E eu comecei trêmulo, gaguejando, mas devo ao meu pai o amor ao rádio, porque depois que eu passei por esse período inicial de adaptação, nunca mais parei com o rádio. Pois é, e nós devemos ao Sérgio Moraes a presença do Sérgio Américo hoje conosco. É verdade, o Brasil perdeu um administrador de empresas, mas ganhou um radialista
e pelo menos eu faço com muito amor tudo aquilo que diz respeito ao rádio, né, Ricardo? Sérgio Américo, você viveu um momento muito difícil profissional há cerca de uns 3, 4 anos atrás, quando você teve que enfrentar uma cirurgia na sua garganta. Eu pergunto, você ficou com medo de não poder voltar a trabalhar no rádio em função desse problema? Que passou pela sua cabeça? Jimmy, em dezembro de 2013 eu fui submetido a uma cirurgia na garganta, ossos do ofício, né? Porque da mesma forma que o jogador de futebol em determinados momentos é obrigado a fazer uma cirurgia, porque ele depende muito do preparo físico, do próprio organismo para desempenhar o seu papel, e nem sempre o corpo humano acaba aguentando, a gente trabalha muito com a voz, e lá se vão quase 35 anos usando a voz profissionalmente, então pode acontecer um desgaste. Houve uma certa preocupação, eu até fiz um exame de rotina, e depois de uma videolaringoscopia foi constatado que eu tinha uma mancha branca na corda vocal direita. Depois eu vim saber o nome técnico disso, leucoplasia. Mas a cirurgia, graças a Deus, ela teve sucesso absoluto. Claro está que a gente sempre fica um pouco assustado, mas com fé em Deus, acreditando sempre em Deus, a gente conseguiu passar por todo o processo pós-cirúrgico. Tive que fazer fonoaudiologia durante alguns meses, né, até recuperar o tom normal da voz, mas foi apenas um susto. Em nenhum momento eu imaginei que pudesse parar com o rádio, Jimmy, porque já tinha sido até tranquilizado pelos médicos. Claro que a gente fica sempre naquela expectativa, mas depois de todo o trabalho de recuperação, ainda bem que eu voltei, e você está ouvindo, né? Voltei com o gogó afiado, como sempre aconteceu. Ainda bem, né, Jimmy? Ô Sérgio, eu gostaria de saber qual foi a situação que te colocou assim na pior calça curta, na maior saia justa em toda a sua carreira com o futebol. Minha querida Glória Brito, a maior astróloga do Brasil. Minha amiga, eu passei um aperto, foi em Potosí, no interior da Bolívia, Copa Libertadores da América de 2007. Para quem não sabe, a cidade de Potosí, na Bolívia, é o teto do mundo. Ela está localizada em uma região da Bolívia a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. E o estádio do Potosí, que é o clube da cidade, ele fica na parte mais alta dessa região. Então você bota que o estádio de Potosí está a 4.300 metros acima do nível do mar. E o Flamengo, em 2007, jogou uma partida da Libertadores da América diante do Real Potosí. O jogo começou no início da noite, tínhamos 12 graus de temperatura, mas quando começou a noite, Nossa Senhora, choveu uma barbaridade, o campo ficou encharcado, e a temperatura chegou a 0 grau. Devido à altitude, alguns jogadores do Flamengo desmaiaram, alguns à beira do campo tiveram que colocar a máscara de oxigênio, faltou literalmente ar para que os jogadores do Flamengo pudessem encerrar a partida, e o time conquistou um heróico empate de 2-2. Depois a gente foi fazer a entrevista coletiva no vestiário. O técnico do Flamengo era o Ney Franco, e os jogadores do Flamengo com água na canela. O vestiário alagou devido à chuva, era realmente um estádio com instalações precárias, muitos jogadores quase desmaiando, até o assessor de imprensa, que era o jornalista Carlos Eduardo Mansur, passando mal. O Eric Faria, da TV Globo, desmaiou durante a partida devido a uma crise de hipotermia. Foi realmente um negócio de louco. Graças a Deus, eu fiquei na cabine, não senti os efeitos da altitude, mas passei por todos esses momentos dramáticos. Ainda bem que o Flamengo empatou. E só para concluir, o técnico Ney Franco foi o único a falar com a imprensa depois do jogo, porque os atletas rubro-negros, devido aos efeitos da altitude, mal conseguiam falar. Já estava difícil respirar. Para falar, então, impossível. Acho que foi um grande sufoco que eu passei nesses 34 anos de carreira cobrindo clubes de futebol. Glória. Bom, o nosso entrevistado é o grande Sérgio Américo. Serginho, eu quero saber uma coisa de você, porque eu, como milhões de brasileiros, estamos nessa dúvida. Por que essa cambada aí não usa logo a televisão para saber se uma falta foi ou não foi dentro ou fora da área, para ser ou não ser pênalti?
Conta pra gente, Sérgio Américo, por que esse negócio não desengrilha de uma vez? Meu ídolo Coelho Lima, essa questão envolvendo a arbitragem, as reclamações que acontecem por causa de arbitragens muito ruins, e lamentavelmente hoje, não só no futebol brasileiro como no futebol mundial, o nível da arbitragem é baixo, isso remete a uma ampla discussão. Mas cabe registrar, Coelho, que a partir do Campeonato Brasileiro de 2017, portanto o Campeonato Brasileiro do ano que vem, autorizado pela FIFA, o recurso de vídeo vai ser utilizado nas partidas da competição ano que vem. Isso, é claro, vai dirimir dúvidas que realmente acabam criando extrema polêmica. Você se recorda recentemente no Fla-Flu, do Campeonato Brasileiro, o Fluminense teve um gol anulado em impedimento, o bandeirinha deu impedimento, o árbitro em princípio não marcou a infração, houve confusão, o jogo ficou parado por 13 minutos, o Fluminense pediu a anulação da partida no STJD, depois a Procuradoria do Tribunal arquivou o recurso do Fluminense, mas com certeza, no Campeonato Brasileiro do ano que vem, com o recurso do vídeo, como acontece no vôlei e outros esportes, o chamado desafio, essa questão da arbitragem ruim vai melhorar muito, né, Coelho? Meu amigo Sérgio Américo, ao longo da sua bem-sucedida, vitoriosa carreira, qual foi o personagem ou os personagens que mais chamaram a sua atenção, mais despertaram o seu interesse e surpresa, meu caro? Meu grande amigo Francisco Barbosa, nessa trajetória de tantos anos no rádio, me orgulho de ter trabalhado com você em 2 grandes emissoras e juntos dando sequência às nossas carreiras aqui na Turma do Rádio. Barbosa, eu cobri o Flamengo durante 14 anos e 9 meses. E o Botafogo, seu Botafogo, Barbosa, eu tive a honra de cobrir durante 14 anos. Nessas coberturas, eu destaco 2 pessoas que me chamaram muito a atenção. No Botafogo, o ex-presidente, o saudoso Emil Pinheiro, e no Flamengo, Mário Jorge Lobo Zagallo. Sobre Emil Pinheiro, para quem não lembra dele, já está no andar de cima, saudoso Emil Pinheiro, ele foi vice de futebol do Botafogo em 1989, quando o Alvinegro conquistou o título de campeão carioca, vencendo o Flamengo no Maracanã pelo placar de 1-0, depois de 20 anos de espera. Emil era bicheiro e, por conta disso, ele tinha um poderio financeiro muito grande, e o Botafogo em 89 era um clube totalmente desestruturado. O Botafogo treinava em Marechal Hermes, numa condição precária, os salários dos jogadores atrasavam, e o Emil Pinheiro foi o grande mecenas. Ele tirou do bolso, bancou a contratação de vários jogadores, fez um grupo de jogadores maravilhoso. O torcedor alvinegro se lembra daquela equipe de 89, que tinha Ricardo Cruz, o capitão Wilson Gotardo, Mauro Galvão, Paulinho Criciúma, Carlos Alberto, Luizinho. Era um timaço que Emil Pinheiro montou. E os jogadores que eram contratados de outros estados, eles moravam no Rio de Janeiro, no então luxuoso condomínio Novo Leblon, porque o Emil Pinheiro era dono de vários apartamentos nesse condomínio. E o Emil era autor de frases antológicas. Ele dizia: coração de botafoguense não bate, apanha. Em outra oportunidade, numa entrevista que eu fiz com o Emil, ele chegou a dizer: o Botafogo é um piano pesado que eu levo na cabeça subindo uma escada em caracol. Realmente ele tinha tiradas impressionantes. Chegava com 2 talões de cheque em branco em Marechal Hermes pela manhã, aí vinha um funcionário, ele dava uma grana, vinha outro, ele dava uma grana, pagava isso, pagava aquilo, ele deixava Marechal Hermes e, como se dizia antigamente, sem qualquer tipo de folha de cheque, só no toco. Realmente, esse poderio financeiro de Emil Pinheiro, um grande botafoguense, ajudou muito o Alvinegro a ser campeão carioca em 89, foi bem em 90, e já em 90 o Emil Pinheiro como presidente do clube. E Mário Jorge Lobo Zagallo, ele que foi o técnico do tricampeonato em 70, foi o auxiliar técnico de Carlos Alberto Parreira na Copa de 94, ex-jogador da seleção brasileira, campeão do mundo como jogador em 58, em 62, como eu disse, como técnico em 70, Zagallo dirigiu o Flamengo no ano de 2001, quando eu comecei a minha trajetória trabalhando no Flamengo como setorista. Me impressionou o carisma, a humildade de Mário Jorge Lobo Zagallo. Ele concedia entrevistas para todos os profissionais
seja a emissora mais humilde ou a mais poderosa, dava atenção aos torcedores. Zagallo, uma lenda, um mito, ele nunca se furtou de conversar com todos os profissionais de imprensa e atender os torcedores. Me chamava muito a atenção esse estilo do Zagallo, uma pessoa vitoriosa que muito cedo entrou para a história do futebol, mas sempre mantendo a humildade. Então, Barbosa, Emil Pinheiro e Zagallo foram duas pessoas que, para mim, inesquecíveis nessa minha carreira como repórter, que já tem quase 35 anos. Turma do Rádio. Mais uma vez conosco, a conselheira Glória Brito, com suas palavras de incentivo e sabedoria. Eu estou numa fase da vida em que tanto a minha filha quanto as filhas e filhos dos meus amigos começam a abandonar o ninho, né? Estão se casando, formando suas próprias famílias. E aí, às vezes, dá assim um certo aperto no coração, né? Pois é. Mas a questão, minha gente, é que existem apenas 2 legados permanentes que podemos esperar dar às nossas crianças. Um deles são as raízes, o outro, as asas. Turma do Rádio. Para encerrar o programa, só mesmo uma filosofia de botequim. É verdade que muita gente morre por causa do álcool. Mas também é verdade que muita gente nasce por causa do álcool. Por hoje é só. Semana que vem tem mais Turma do Rádio. Até lá. Você ouviu a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro.